Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez para estar adorando o Senhor, aprendendo mais acerca do seu reino. Vamos nos colocar de pé para que a gente possa falar com o nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui presencialmente e os que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, primeiramente, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por mais um dia estarmos aqui na tua casa, que teu Espírito Santo venha falar conosco, nos abrindo o entendimento, nos dando discernimento acerca da tua palavra, que o Senhor venha nos livrar do homem e da mulher do coração enganoso, que o Senhor venha guardar nossa casa, guardar nossa família, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, desde agora, Pai, até o final, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, tá nos colocando de acordo com os teus ensinamentos, Pai, pautados na tua palavra, na tua verdade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a equipe do louvor, que está com a oportunidade, e logo mais a gente vai trazer uma reflexão para a glória do Senhor. Amém, irmão, graça e paz.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvor maravilhoso, né? Nos braços do Senhor é onde a gente descansa, encontra o nosso descanso. Eu trouxe aqui uma breve reflexão. Os irmãos que queiram acompanhar, pode estar abrindo na carta do apóstolo João, no capítulo 6, no verso 27. Hoje o tema que o preletor vai trazer para a igreja nesta noite é um tema tão maravilhoso, tão sublime. Vai falar do selo de Deus nos seus filhos, na igreja. E a gente sabe que selo, marca, é algo que identifica alguma coisa de propriedade de alguém. A gente sabe que quando a gente compra qualquer coisa que tem uma marca, por exemplo, um carro, uma roupa que tem uma marca famosa, por mais que as pessoas tentem falsificar, tentem mudar, não conseguem fazer igual. Pode fazer parecida, mas igual não faz. E antigamente, na época dos reis, eles usavam um selo, né, com sua marca, com seu selo, para lacrar as mensagens, principalmente de guerras, para entregar as mensagens com as suas estratégias. E aquela marca só podia ser rompida pelo recebedor da mensagem. Se aquela mensagem chegasse com a marca rompida, ele sabia que alguém tinha visto a mensagem, tinha fraudado. E essa marca que o Senhor fala aqui na Bíblia, os seus filhos são selados por Deus, é uma marca incorruptível, ninguém pode tirar essa marca. Isso mostra que nós somos selados por Deus, nós somos propriedade exclusiva dele. Isso conforta o nosso coração. E aqui no verso 26 do capítulo 6 do livro de João, vai dizer que trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Então observe que o próprio Deus Pai, ele selou seu Filho para a glória do seu nome. Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi selado pelo Pai para um propósito, para a sua glória. E se nós formos um pouquinho mais antecipadamente no livro, nós formos lá no capítulo 3, no verso 33 de João, no 32 começa dizendo: e o que ele tem visto e ouvido, isso ele testificou, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho estabeleceu o seu selo dele, que Deus é verdadeiro. Então o próprio Jesus, que foi selado por Deus, nós, por sermos também de Deus em Cristo Jesus, nós também somos selados por Deus através de Jesus pelo Espírito Santo. E isso é algo que nos traz alegria. E como nós podemos saber que nós somos selados por Deus? Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 13 e 14, vai dizer assim: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quem é a garantia da vossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, a todos aqueles que estão em Jesus são selados pelo próprio Pai com o Espírito de Deus. Então, essas pessoas que são seladas pelo Espírito Santo, eles têm a marca de Deus. Como somos propriedade exclusiva de Deus. Como eu falei no início, quando
quando existe uma marca de algo, ninguém pode adulterar, podem tentar fazer parecido, mas não consegue fazer idêntico. Hoje, nos nossos dias, nós vemos pessoas falsificando calçados, roupas, eletrodomésticos, até carro se falsifica. Lá na China falsificam carro de outras marcas, mas desbota com facilidade, estraga com facilidade, não tem a mesma tecnologia usada, não tem a durabilidade que o original tem. Assim se aplica aos filhos de Deus. Existem muitas pessoas que parecem que são seladas, que parecem que são propriedade de Deus, mas aí o Senhor os prova com fogo. O Senhor os prova para mostrar quem são seus mesmos. Porque aqueles que têm a marca, o selo da promessa, eles não se corrompem. Assim funciona na igreja do Senhor. E nós, como os irmãos em Cristo Jesus, não podemos, nem sabemos como definir quem é ou quem não é selado pelo Espírito Santo. Por isso o Senhor nos orienta: olha, os frutos que assim os seus conhecereis, é pelos frutos você os conheces. Mas nós temos essa alegria no coração, meu irmão, que todos aqueles que são de Cristo, eles são marcados pelo próprio Deus. E eles são tendenciosos a buscar as coisas do alto. Então, isso é como uma maneira de nós vermos o equilíbrio na nossa maneira de julgarmos nós mesmos. Será que eu sou selado pelo Espírito? Será que eu vivo as coisas de Deus? Será que eu sou propriedade exclusiva de Deus? Aí eu pergunto: você busca as coisas de Deus? Observe que aqui no livro de Romanos, no 27, 6, 27, um pouquinho antes, ele diz aqui, no 37, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida inteira. E muitas das pessoas buscam a Deus, ou se dizem ser filhos de Deus, para conseguir coisas materiais, porque o seu coração está aqui. Isso é comum demais na época em que João escreveu isso aqui, e hoje também. Mas aquelas pessoas que são exclusivas de Deus, é óbvio que a gente precisa de coisas. O Senhor, Ele sabe as nossas necessidades, e Ele supre todas elas. Mas assim, no nosso íntimo, no nosso coração, nós buscamos o Senhor porque nós o tememos, porque nós o adoramos. Como a palavra diz, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Pai, é o nosso Criador. E para Ele vivemos e para Ele devemos morrer, assim como disse Paulo. E aqueles que são selados pelo Espírito Santo, eles não vão ser confundidos naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar. Eles não vão ser confundidos, porque o Espírito os marcou, e só o Espírito sabe quem são. Naquele grande dia em que o Senhor vem buscar os seus filhos, a sua família real, os membros do corpo, a igreja do Senhor, como aquela mensagem que diz que nós devemos pregar o Evangelho a todas as criaturas, mas é o Senhor que lê o que está no coração, o Senhor que julga a intenção do coração, o Senhor que conhece a profundidade, a intimidade de cada pessoa. É o Espírito Santo que fala comigo e contigo, meu irmão, em nosso íntimo, no nosso cotidiano, no trabalho, na rua, em casa, na família. E muitas das vezes a gente se ira com a pessoa, a gente se desgasta com o irmão, ou seja, com o parente. E muitas das vezes a gente não está nem errado, ou muitas das vezes a gente acha que está certo. Mas nós não devemos nos preocupar com o que as outras pessoas pensam, porque nós temos que ter a certeza de que aquele que lê o coração, o pensamento, ele discerne o que nós estamos fazendo, qual a intenção do nosso coração. Nós somos propriedade exclusiva dele, nós somos selados para a glória do seu nome. A palavra nos garante que nós não seremos confundidos. Hoje o mundo,
vive uma depravação total através da mídia, das redes sociais, das escolas, dos poderes, da política, das finanças. Em todas as esferas sociais as pessoas estão corrompidas e se corrompendo. Mas a palavra diz que o meu povo não será confundido. Assim como o Senhor mandou praga no Egito, que abalou todas aquelas pessoas, o seu povo não foi abalado, não foi atingido, porque eles eram selados. Eles não podiam nem podem ser confundidos. Quando o Senhor mandou a praga para matar os primogênitos dos homens, os primogênitos do seu povo foi preservado, tanto das crianças como os animais. Este é o selo que nos garante a autenticidade de filiação do Pai. É a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, como Filho unigênito do Pai. É por isso que o Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, meus irmãos, se nós tivermos a nossa fé firmadas naquele que nos comprou, tenha certeza que você é um selado de Deus. Porque não há outra salvação a não ser em Cristo Jesus. E como prova disso, o Senhor passa a habitar em nós com seu Espírito Santo, para garantia, para penhor, para que tenhamos a certeza que pertencemos a Ele. Não por mérito, mas para a sua glória. Que possamos, irmãos, todos os dias e em todos os momentos, não importa qual a área da sua vida que você tem dificuldade, o Senhor é poderoso para cuidar. Em muitos momentos da minha vida, e eu tenho certeza que da sua vida também, nós passamos por aflições, por tristeza, por angústia, por ansiedade, chegando até chorar, por desespero, por não saber o que fazer. E o Senhor permite que o tempo passe. E o Senhor, como uma brisa suave, Ele resolve aquilo que estava te atormentando. Ainda deixa um ensinamento para mim e para você. Tudo está nas mãos dEle. Como foi fácil para o Senhor. Como eu vivo em paz hoje. Como a minha mente e meu coração está tranquilo. Eu só não sei como foi feito, mas o Senhor fez. E tirou a minha angústia, tirou a minha preocupação, a minha ansiedade. Nós temos que crer nesse Deus. Ele cuida dos seus. Ele não é Deus de longe, é Deus de perto. Ele cuida das suas ovelhas. Para isso Ele morreu. Então, meu irmão, aquieta seu coração. Aquieta sua alma. Confia nele. E no mais Ele tudo fará. Eu confesso aos irmãos que eu tenho vivido momentos de muita luta. Mas o Senhor tem me mostrado a cada momento que Ele tem um controle. E tenho visto também que as coisas não acontecem conforme a minha vontade. Ele tem feito muito maior. Ele tem feito as coisas de uma maneira que eu jamais poderia fazer. Para mostrar que é Ele que faz. Que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Ele é a fonte. Nós somos e devemos entender que somos totalmente dependentes deles. A nossa vida é uma carta escrita por Deus e selada por Ele. Só quem abre é Ele. Que possamos, irmão, nesta noite, crer que nós somos selados. E esse selo vai ser aberto naquele grande dia. O nosso coração, as nossas obras vão ser abertas por Ele. Que possamos juntos ouvirmos: vinde benditos da casa do meu Pai. E tantos outros não vão ouvir isso. Afastai-vos de mim, eu não os conheço. Irmão, muito triste. É muito triste, mas as evidências são claras. Esse dia se aproxima de uma maneira assustadoramente real. Porque a Bíblia diz
que os tempos seriam encurtados, e aquele dia ia se aproximar. E hoje nós estamos vendo a violência, ela está numa velocidade terrível, a corrupção está numa velocidade terrível, a falta de temor a Deus está numa velocidade terrível, a inversão de valores nas escolas, na política, na sociedade, está numa velocidade terrível. Mas também aqueles que buscam ao Senhor estão buscando também em espírito e em verdade, porque o Senhor os tem separado, o Senhor os tem chamado, tem os capacitado, o Senhor tem aberto o coração e o entendimento para que eles busquem cada vez mais. Nós não temos visto igrejas cheias de pessoas buscando a Deus, é verdade. Mas nós bem sabemos que o Senhor não busca a quantidade. Por isso que ele vai dizer lá em João que vocês me buscam, não pelos sinais, mas pelo pão que vocês estão comendo, que vocês estão querendo. Então não se atormente, meu irmão. Se você na sua família, na sua casa, na sua sociedade, você é o único que busca Deus. Porque aqueles que são selados, eles têm garantia. Eles são penhor. O Espírito Santo nos garante. Você se entristece quando você faz mal a alguém de alguma forma, quando você tropeça? É o Espírito Santo que entristece dentro de você. Se alegre por ser filho de Deus. Se alegre por passar dificuldade. Se alegre por passar por perseguição. É isso que Paulo nos ensina. É isso que os apóstolos nos ensinam. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, que o mundo vai te odiar. Por você querer fazer as coisas corretas, os mundos vão te odiar. Alegrem-se. Nós temos que crer, irmão, que Jesus é Filho de Deus, morreu no meu e no seu lugar, nos resgatou e deixou o seu Espírito Santo em nós como garantia de que Ele voltaria para nos resgatar. E o selo que cada cristão leva no seu coração, na sua mente, é a fé em Jesus. Que possamos crer e viver dessa crença. E quando eu falo crer e viver, é botar na prática mesmo. É alguém querer te provocar uma situação e você não revidar, porque você teme a Deus, porque você sabe que você também estava perdido assim como ele, mas o Senhor te resgatou. E não é mérito meu nem seu ser resgatado por Deus. Não há mérito em mim nem em você ser escolhido por Deus. Então eu não posso olhar para um irmão que não foi resgatado ainda, ou que anda num caminho torto, por assim dizer, falar assim, coitado, coitado. Que pena que eu tenho dessa pessoa. Não, meu irmão, que pena da humanidade inteira. Que possamos cuidar em ficar de pé para que a gente não caia. Por isso que o Senhor diz, não julgue uns aos outros. Nós devemos tomar cuidado com as pessoas. Hoje eu tenho percebido que as pessoas andam sensíveis, andam carentes e buscam todo tipo de coisa para abrandar essa fome no seu coração. E poucos acham a fonte que sacia, a água viva, que é Cristo Jesus. E é triste você ver pessoas mergulhando em religiões, mergulhando em coisas, tentando se preencher e não acha, e você tenta falar, você coloca a pregação, você coloca a mensagem, as pessoas não ouvem. É triste, irmão. Mas é real. Será que alguém já pregou assim para a gente no passado? E nós também estávamos dessa forma? Será que nós tínhamos também uma vida dúbia, louca, como tantas pessoas hoje têm? E hoje estamos aqui ouvindo a mensagem do Senhor e compreendendo em nosso coração.
que possamos dobrar nosso joelho e orar para aquelas pessoas que estão, entre aspas, nos perseguindo, nos caluniando, para que o Senhor também tenha misericórdia. Hoje eu trouxe a mensagem para falar que nós, a igreja do Senhor, é selada pelo Espírito Santo, para a glória do seu nome. E isso, meu irmão, não tem preço. Isso nem tem nada que eu e você possa fazer para retribuir essa graça. A única coisa que a gente pode fazer não é retribuir, é dar testemunho do Evangelho do Senhor, é andar de uma maneira condizente com a mensagem do Senhor, é crer verdadeiramente em Jesus Cristo e na sua mensagem todos os dias, para que assim como Ele nos alcançou, possa alcançar outras pessoas também. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que o pastor vai entrar mais profundamente na mensagem. Eu trouxe só uma pequena reflexão e o pessoal do louvor vai estar adorando o Senhor para a glória do seu nome. Em seguida, eu queria convidar o pastor Rafael para estar orando pela leitura dessa noite. Amém, irmãos, graça e paz. Boa noite. Vamos louvar o Senhor com o hino. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, irmãos. Então vamos orar pelo eleitor dessa noite. Gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé. Vamos orar pelo nosso pastor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, gratos somos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti mais uma vez, na Tua presença,
Estamos aqui, Pai, juntamente para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti, crescer no Teu conhecimento e na Tua graça. E por isso eu te peço, Pai, usa o Teu servo, a instrumentabilidade, usa de acordo com a Tua capacitação para a glória do Teu nome. Que cada palavra que venha trazer aqui nesta noite, venha estar colocando em nossos corações de maneira prática, para que possamos ouvir e aplicar em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui diante de Deus, diante da igreja, para adorarmos e aprendermos mais a respeito de sua palavra. E hoje, como o nosso pastor Júnior disse, nós vamos falar de um tema importante, um tema que para a igreja, principalmente a igreja evangélica, ela tem que ser bem estudado, tem que ser bem falado, a respeito do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo. E o tema dessa noite está conectado com o selo de Deus em nós, que é justamente falando sobre o Espírito Santo. E nós estamos estudando aqui, todos os domingos, algumas cartas do apóstolo Paulo. Eu venho trazendo aqui mensagens, pregações a respeito da carta aos Efésios, E nós vamos dar continuidade hoje com os versos 11 ao 14. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 11, do capítulo 1, versículo 11 ao 14. E um tema já iniciado pelo pastor Júnior, o selo de Deus em nós. E para nós contextualizarmos aqui rapidamente, a gente sabe que essa carta ela é escrita pelo apóstolo Paulo. A gente viu que ele estava em prisão e ele escreve a uma igreja madura na fé, uma igreja onde ele passa muitos ensinamentos doutrinários, onde ele vai falar sobre doutrinas fundamentais do cristianismo, como eleição, como predestinação. Ele vem falar sobre a certeza que a igreja tem em estar andando dentro do plano de Deus, e que apesar de todas as dificuldades que nós passamos, apesar daquele estado que ele estava preso, que a igreja tinha que glorificar a Deus, porque tudo caminha dentro do poderoso plano dele, do eterno propósito de sua vontade. Então a gente viu nos primeiros versos ali a salvação soberana de Deus, como Deus nos salva de forma soberana, Ele nos escolhe, Ele nos predestina, Ele nos dá um destino prévio para sermos adotados como filhos em Jesus Cristo. Nós vimos ali aquela primeira parte da salvação na eternidade feita por Deus Pai. Nós vimos numa segunda explicação, numa segunda pregação, a salvação operada pelo próprio Cristo na terra, através da sua morte, através da sua ressurreição. E agora, a partir do verso 11, a gente vai continuar um pedacinho sobre Cristo e vamos entrar agora na salvação feita pelo Espírito. E a gente vai ver que do verso 1 ao verso 14, o apóstolo Paulo vai trazer a salvação como obra da Trindade. A salvação como obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cada um exercendo a sua função dentro do plano de Deus. Amém? Então, no verso 11, capítulo 1, está escrito assim, na versão que eu trouxe aqui, a versão da King James, está escrito assim: em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Esse texto é um texto muito importante porque, a partir do verso 11, ele vai repetir um termo que ele vem trazendo nos versos anteriores sobre predestinação. E nós já vimos que a predestinação nada mais é que uma escolha soberana de Deus para nos dar um destino prévio. Nós vimos nos versos anteriores que esse destino prévio é sermos adotados na família de Deus. Então nós somos escolhidos de forma incondicional. Deus ele olha para nós e nós não oferecemos nenhuma condição de mérito, de obra ou de algo que podia fazer com que Ele nos escolhesse. A forma que Ele nos escolheu foi porque Ele mesmo quis
de acordo com a vontade, de acordo com o beneplácito de sua vontade, ou de acordo com a complacência de sua vontade. É o que a Bíblia diz. Então ele olha, ele cria o mundo e antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, ele escolhe pessoas para serem salvas. E ele escolhendo pessoas para serem salvas antes mesmo dessas pessoas existirem, já mostra o propósito da escolha ser em Cristo e através do próprio Deus, sem olhar méritos nenhum, sem olhar fé que nós viríamos a ter, sem olhar obras que nós viríamos a ter, sem olhar frutos que nós viríamos a ter. Ele escolheu antes disso e ele escolheu para isso. Então a fé, as obras e o Espírito Santo, a conversão, a santificação, os frutos são todos resultados da escolha soberana de Deus. Nós vimos isso nos versos passados. Mas no verso 11 ele vai dizer, em quem também obtemos herança. Agora ele vai começar a falar de algo ligado para o termo que mostra a forma terrena. A gente sabe o que é selo, a gente sabe o que é herança, a gente sabe o que é possessão. E o apóstolo Paulo vai utilizar desses termos para mostrar que Deus, ao escolher Cristo, ao operar a salvação, o Espírito Santo ele vai aplicar essa salvação de uma forma que nos traz garantia. Ele vai usar essa palavra. É a nossa garantia. O Espírito Santo é a garantia de que nós fomos escolhidos. O Espírito Santo é a garantia de que Cristo morreu por você e por mim. O Espírito Santo é a garantia da possessão. É algo que vai nos separar do mundo para sermos salvos no último dia através da glorificação. Então, como diz Romanos, aquele que tem o Espírito de Cristo é de Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Como diz a Bíblia, o Evangelho ele é exclusivista. Ele aponta para um Salvador, não para vários. Ele aponta para um caminho, não para vários. A gente vê aquele termo que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. A Bíblia mostra que apenas um caminho leva ao Senhor. Apenas Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Apenas Jesus Cristo é a porta. Apenas ele é a salvação. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que Jesus Cristo morre e ele dá o poder do Espírito Santo, o outro Consolador. E esse Consolador, esse Espírito Santo é o selo que habita em nós. Então no verso 11 ele vai dizer, em quem também obtemos herança. Herança é algo que nós sabemos que vamos ter, mas que não adquirimos ainda. Trazendo para a nossa realidade material. Quando você e eu temos herança, a gente sabe que um dia nós vamos adquirir aquela herança. Mas no momento ainda nós estamos no processo. A gente geralmente recebe herança dos pais, dos avós, e essa herança vem quando acontece algo, o óbito daquelas pessoas. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo nessa mesma concepção. Nós temos uma herança a receber. Nós temos um céu nos esperando. Nós temos um corpo glorificado que um dia nós seremos revestidos de glória. Nós temos uma herança. E apesar de eu e você não enxergarmos isso, nós podemos ter certeza que estamos caminhando para adquirir isso. E o que vai nos garantir a entrar nessa herança, ou obter essa herança, é o selo que Deus coloca em nós. Nós vamos ver que esse selo é o Espírito Santo da promessa. Então ele vai dizer, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele, é o Deus, daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Em quem? Esse quem é Jesus. Nós somos predestinados nele. Conforme quem? Conforme Deus. Deus nos predestina nele. Jesus é o agente. Jesus é a pessoa pelo qual nós somos predestinados. Nós somos predestinados nele, para sermos salvos nele e sermos conectados com ele, obtermos herança com ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Porque a herança é de Cristo, mas nós teremos uma parte com ele. Jesus nos salvou para isso. Jesus nos salvou para termos uma herança junto ao Pai, para a glória do próprio Deus, para a glória do próprio Cristo e para a glória do próprio Espírito Santo. Em quem também obtemos herança? Em Jesus. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos o quê? Por que ele nos predestina? Por que ele nos escolhe? Por que ele vai nos selar? Por que ele nos dá o poder, através do Espírito, e nos capacita
para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Para quê? Para eu e você termos glória? Não. Para eu e você termos méritos? Não. Para eu e você levarmos a culpa, né, da salvação? Ou o dono da salvação? Não. O texto vai dizer, com o fim de sermos para o louvor da glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Por que ele está falando que os primeiros que confiaram em Cristo? Os que primeiro confiaram em Cristo. Porque Paulo está no mundo inicial do cristianismo. Eles são os primeiros. Os apóstolos são os primeiros. Cristo acabou de chegar. Cristo estava naquele século, né? Eles foram os primeiros, mas depois viria os próximos. É o que ele vai dizer. Os que primeiro confiaram. Os que primeiro confiaram em Cristo. E essa confiança que é fé. Os que primeiro tiveram fé em Jesus. Os que primeiro estavam confiando a sua salvação em Jesus. E ele vai dizer no verso 2: E eu, em quem também vós confiastes. Perceba, em quem também. Esse quem é uma pessoa novamente. Quem vocês confiaram no próprio Cristo. Ele diz, os que primeiro confiamos em quem vós também confiastes. Nós confiamos primeiro, a partir do momento que nós confiamos, a partir do momento que nós temos a obrigação, como servos, como apóstolo, como discípulo, de passar o evangelho a todos, vós também confiastes. Em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque foram predestinados a confiar. Porque foram predestinados a ter sua salvação. Porque Cristo nos resgatou. Porque Deus nos escolheu. A gente tem que ter isso em mente, irmãos. Para qual propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis. A gente tem que voltar sempre para o verso 4. A gente foi escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso que a santidade, por isso que ser sem culpa, né, estar sem pecado diante de Deus, não é mérito do homem. É sempre ligado à soberania de Deus. Porque Ele fez isso com a finalidade de eu e você conseguirmos ser santo e irrepreensível diante de Deus. Então no verso 13 ele vai dizer, em quem também vós confiastes. Vocês, igreja, eu estou incluído. Vocês confiaram. Vocês confiaram em Jesus Cristo como Salvador. E se todos nós aqui confiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo da promessa. A gente vai perceber que esse Espírito Santo da promessa é um selo que habita no coração do homem. É um selo que Deus coloca no coração do homem. É uma garantia da possessão da herança. Como eu falei, a herança é algo que nós vamos ter, mas é a garantia da possessão da herança. E que por isso que eu não consigo tirar esse selo. Eu posso entristecer esse selo. Eu posso tropeçar muitas vezes, mas nós estamos selados, e nós estamos resgatados, e nós vamos nos arrepender, e nós vamos nos santificar, e nós vamos nos consertar, porque o selo, ele é a garantia, ele é a certeza de que eu e você alcançaremos a nossa herança, é o que ele está dizendo. Em quem também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade. Eles confiaram quando? Depois que ouvem a palavra da verdade. É o processo de conversão. Todo cristão, ele é convertido através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Você pode ser tocado no seu coração através de testemunho. Você pode ser tocado no seu coração através de uma situação qualquer. Através de uma visão, através de uma revelação, né, durante a Bíblia, durante a leitura da Bíblia. Mas você só é convertido de forma verdadeira a partir do momento que você tem contato com a palavra da verdade. O Evangelho da salvação. A palavra da verdade, irmãos, é doutrina bíblica, é doutrina que ensina o caminho para o céu. É a doutrina que vai mostrar quem você é, do que você precisa e qual é o resultado, ou qual é a salvação que vai te tirar daquele problema. A palavra da verdade é o Evangelho que vai mostrar o seu pecado, vai mostrar a situação que você está e o que você precisa fazer. Se arrepender dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados e ir a Jesus Cristo e aos pés de Cristo. Em quem também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade. Eles ouviram a palavra da verdade. Por isso que eles eram cristãos. E não só ouviram a palavra da verdade, como confiaram em Jesus.
E não só confiaram em Jesus, como, confiando em Jesus, são selados pelo Espírito. É o que Paulo vai dizer. Vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele quem? Jesus. Por quê? Porque os apóstolos creram, porque os apóstolos pregaram, porque os discípulos pregaram. Essas pessoas creram e tendo tido essa crença em Jesus Cristo, eles obtiveram a salvação através do evangelho. Então o evangelho é a pregação das boas novas de Cristo de forma verdadeira. Palavra da verdade, evangelho da salvação. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tendo nele também crido, vocês fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então percebe, irmão, aqui existe um problema muito grande na igreja, porque a gente vai, principalmente nesse século, a gente vai entender que Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo quando, em algumas denominações, em algumas igrejas, quando você é batizado com o Espírito Santo, né? Só que aqui na verdade, é um problema, porque você está colocando no mesmo termo selo com o batismo do Espírito Santo, são coisas diferentes. O batismo do Espírito Santo nada mais é do que os dons que o Espírito Santo dá. E o selo do Espírito Santo nada mais é que o Espírito Santo habitando em você a partir do momento que você crê. Então perceba, há um erro ou um equívoco na igreja em acreditar que, mesmo você crendo no Evangelho, você precisa manifestar um dom para ter o Espírito. Né? E se nós formos olhar a primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver que existe dom de sabedoria. Existe dom de discernimento. Existem dons que não são visíveis, que não são extraordinários. Né? E como é que eu e você vamos saber, ou vamos ter certeza que temos o Espírito se os nossos dons forem esses? Como eu e você vamos ter certeza se somos selados, se nós estivermos aguardando algo extraordinário que nunca vai acontecer? Né? Qual é a confiança na palavra que eu e você temos esperando algo visível, né, ao invés de acreditar em algo que precisa de fé para acreditar? A Bíblia é clara em dizer que nós somos selados a partir do momento que nós cremos. E esse selo, a partir desse momento aqui do Novo Testamento, é algo novo, porque no Novo Testamento o selo do Espírito Santo é algo permanente, não é algo temporário. No Velho Testamento era algo temporário. O Espírito Santo, ele habitava no homem de forma temporária. Davi orava: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Os profetas tinham medo de perder o Espírito, de perder a unção que havia sobre a vida deles através do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento não. Inclusive esse verso está dizendo sobre isso. O verso vai dizer: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui o mais próximo do original, irmãos, o texto está dizendo assim: vocês foram selados com aquele Espírito Santo daquela promessa santa. Esse é o mais próximo do original. Para não ficar redundante, tira-se o daquele e daquela, o Espírito Santo da promessa. E a gente consegue compreender que promessa é essa. É a mesma promessa que João diz no seu Evangelho, que aquele que cresce em Cristo, né, de dentro dele sairia rios de água viva. E entre parênteses ele coloca: porque não tinha sido dado ainda o Espírito Santo a todo aquele que crê, mas que viria a ser dado. É a mesma promessa de Atos 2, quando Cristo manda eles aguardarem, porque seriam revestidos de poder, e o Espírito Santo desceria ali em sua plenitude, com aqueles dons extraordinários, para que eles pudessem mostrar a glória de Deus através das suas vidas. É a mesma promessa de Joel, quando ele diz que Deus derramaria o seu Espírito a toda a carne. É essa promessa do Espírito do Novo Testamento. Uma promessa onde o Espírito Santo ele entra em você. Ele não é o Satanás que sai de você e entra em você e sai de você. Não. Ele entra e habita em você. Por isso que existe um termo na teologia que aquele que crê em Cristo de forma verdadeira, ele não é possuído por demônios. Aquele que confia em Jesus e que já é servo de Cristo, é impossível que haja possessão demoníaca nele. Ele pode ser atacado, ele pode ser alvejado, ele pode ser tentado, mas não há possibilidade de possessão demoníaca em quem crê. Porque se você crê, você está selado com o Espírito de Deus habitando em você. O Espírito Santo da promessa. O Espírito que Deus prometeu. O Espírito que Cristo falou: vos darei outro Consolador. Ele vai te guiar.
Ele vai falar daquilo que eu falo, daquilo que o Pai fala. Ele vai te guiar a toda a verdade de Deus. Então o Espírito Santo, ele não é algo que entra e sai de você. Ele entra e em você, ele é selado em você. E você, a partir desse momento, tem transformação de vida. Por isso que santificação é evidência do Espírito Santo. Por isso que boas obras são evidências do Espírito Santo. São evidências de que você foi selado com o Espírito Santo. Então, o que eu preciso entender desses versos? Primeiro, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você crê, você é selado. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Agora, você precisa buscar intimidade com Deus para entender, para descobrir qual foi o dom que o Espírito Santo te deu. Qual foi o dom, ou qual é o dom que está sobre você, sobre a sua vida. Se é dom de palavra, se é o dom de caridade, se é dom de discernimento, se é dom de sabedoria. Qual é o dom? Você não precisa esperar falar em línguas para achar que o Espírito habita em você. Você não precisa repousar no Espírito. Até porque isso não é bíblico. Até porque o Espírito Santo não, ele te dá consciência da verdade. Ele não te deixa desorientado. Ele não te faz perder a capacidade intelectual. Pelo contrário, através do seu intelecto você entende Deus e a sua mensagem, a mensagem do Evangelho vai para o seu coração e vem gerando transformação. Então você não espera ou não precisa esperar algo extraordinário para saber que o Espírito habita em você. Você precisa confiar que crendo em Jesus, depois que ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente depois de falar que você foi eleito, depois de falar que você foi predestinado, depois de falar que você tem que ser santo e irrepreensível diante de Deus, depois de falar que você foi adotado como filho em Cristo Jesus, depois de falar que você tem uma herança aguardando, ele vai dizer, você tem o selo de Deus. Você tem o Espírito Santo da promessa. Você tem aquele que é a garantia. É ele que vai garantir a sua salvação. Porque é ele que vai fazer transformação na sua vida. É ele que vai te dar capacidade de santificação. É ele que vai transformar o seu caráter. É ele que renova a sua mente dia após dia, como diz Romanos. É ele que vai fazer você ter, ou você fazer um culto agradável e racional para Deus. Não de acordo com as suas vontades, mas de acordo com aquilo que o próprio Espírito Santo te orienta a fazer. Entenda, irmão, de uma vez por todas. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, todo aquele que entende Jesus como Salvador da sua alma, só é possível você crer, só é possível você entender dessa forma se houve uma conversão no seu coração. Porque é esse Espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque é esse Espírito Santo que abre o seu entendimento. Porque é esse Espírito Santo que abre o teu coração. O selo é algo que é instantâneo, ele te sela. Mas as evidências desse selamento, né, as evidências dessa possessão do Espírito Santo em você, é durante toda a vida. É durante a sua caminhada. É durante a sua santificação. Por isso que a gente tem sempre que voltar para o verso 4. Nós somos eleitos e predestinados para sermos santos. E nós não conseguimos ser santos sem o Espírito. Nós não conseguimos viver de forma santa e sem culpa, irrepreensível diante de Deus, sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em quem Cristo não morreu. O Espírito Santo não habita em quem não foi lavado pelo sangue de Jesus. Perceba que a obra da Trindade, da salvação, conjunta, Deus escolhendo, enviando seu Filho, Cristo morrendo por todos os que creem, não por toda a humanidade, não por todo o mundo. Aqui não é um universalismo, aqui é uma morte exclusivista, é para quem crê, é para quem aquele que o Pai escolheu. E o Espírito Santo vai selar quem? Por quem o Filho morreu. Simples assim. Simples assim. São funções do Pai, do Espírito e do Filho na nossa vida,
E que nós precisamos ter claramente isso na mente. Hoje, o que atua comigo e você no mundo é o Espírito Santo. Cristo está assentado à direita do Pai. Cristo subiu. Lembre-se, Cristo subiu em carne. Lembre-se que Jesus pediu para Tomé o tocar, que ele comeu o peixe, depois de ter ressuscitado. Perceba, ele está com o Pai. Ele deixou o Consolador, ele deixou o seu selo em nós. Ele deixou uma garantia de que quando ele voltasse, nós estaríamos selados para entrarmos na sua herança, entrarmos no céu, para sermos co-herdeiros com ele. Então, quem tem o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, somente aqueles quem Deus escolheu, somente aqueles por quem Cristo morreu. Porque se nós formos analisar de forma lógica aqui, algumas coisas não vão bater. Se eu analisar, primeiro, que o Espírito Santo, vamos tentar fazer algumas deduções aqui, para entrar num raciocínio bíblico. Se eu olhar no texto e entender que o Espírito Santo da promessa, esse Espírito Santo da promessa, que o selo dele é um selo que pode ser quebrado, ou um selo que pode ser rompido, ele perde a garantia. Perdendo a garantia, eu nunca vou estar selado permanentemente, eu vou estar temporariamente. E se eu estou selado temporariamente, então a minha salvação não está dependendo de Deus, está dependendo daquilo que eu faço. Por exemplo, se Deus me escolheu, se Deus me predestinou, se Cristo morreu por mim, se o Espírito Santo me selou, como é que eu vou perder a minha salvação? Se Deus me escolheu antes de eu nascer, se houve um plano tão perfeito para acabar com o pecado, onde teve que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, um Deus, vir ao mundo, morrer, para aspergir o seu sangue sobre nomes, sobre pessoas, sobre grupos, totalmente identificados. Porque em Apocalipse diz que todos os nomes estão escritos no livro da vida. São pessoas identificáveis, não são grupos de pessoas soltas. São pessoas de forma individual. E se ele sela pessoas de forma individual para termos uma garantia, qual é o resultado disso? Uma vida santa. Uma santificação. Uma vida de boas obras. Uma vida de frutos do Espírito. Uma vida de capacitação. Uma vida onde eu tenho minha responsabilidade, porque a partir do momento que ele me selou, ele me dá essa possibilidade, a capacidade de fazer o que é bom. Ele me capacita a querer o bem, por mais que o meu corpo não quer. Ele me capacita a fazer a vontade de Deus, por mais que a minha carne não quer. É o que Paulo diz. A carne milita contra o Espírito. Fugir da aparência do mal. Resistir ao mal. Por quê? Porque a partir desse momento eu consigo resistir ao mal. A partir desse momento eu consigo fugir da aparência do mal. Eu consigo vencer a minha carne. Porque eu estou selado em Cristo Jesus. Porque eu tenho o Espírito Santo. E isso não depende de emocionalismo, irmão. Isso não depende de sentimentalismo. Isso depende de uma vida progredida, uma progressão da santificação. Quantas pessoas estão por aí que nunca mostraram, externalizaram nenhum dom extraordinário do Espírito Santo, mas vivem uma vida santa? Ou quantas pessoas, ou quantos pastores mostram nos púlpitos uma vida santa, dons extraordinários, e na outra semana está caindo em pecados, que mostra que o Espírito Santo nunca teve no coração dele. Perceba que a aparência, o Espírito Santo da aparência, hoje em dia, ele é preocupante nas igrejas. Porque a gente está mais acreditando nas evidências do Espírito Santo do que nas evidências da palavra. A gente busca dentro da igreja, muitas vezes, mais os dons espirituais do que saber o que dá, ou o que causa os dons espirituais na gente, que é uma vida santa, que é uma vida selada com o Espírito Santo, que é uma crença verdadeira no Evangelho verdadeiro. Então, quando ele diz, em quem também vós confiastes, ele está dizendo à igreja, em Efésios.
Nós primeiro confiamos em Cristo. E vocês também confiaram. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade. A inversão aqui, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, vocês confiaram no evangelho da vossa salvação. De uma forma mais lógica, né? E tendo nele também crido, ou seja, crendo em Jesus Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É uma promessa verdadeira. É uma promessa que não depende da situação do mundo. É uma promessa que não depende do avivamento da igreja. É uma promessa que não depende de eu subir no monte ou orar às 3 da manhã. É uma promessa que não depende da busca que eu faço. Porque essa promessa vem com a crença. Essa promessa vem a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. E você crendo em Jesus Cristo, você é selado. E a partir do momento que você é selado, aí sim você tem forças para ir para o monte, para orar às 3 da manhã, para buscar a Deus. Mas não para ter o Espírito. Porque você já tem o Espírito. É a inversão da lógica. Você não busca, você não é santo, ou você não busca a sua santidade para ter o Espírito. Você faz isso porque você já tem, senão você não estaria nem buscando. Como diz Romanos, não tem uma pessoa que quer a Deus. Nenhum sequer, todos se desviaram. Então se você está indo em direção a Deus, se você está buscando a Deus de forma verdadeira, é porque você foi selado. E se você é selado pelo Espírito Santo, você pode até entristecer o Espírito Santo. Você pode até passar por momentos de vida morna. Passar por momentos de vida, vamos dizer, tristes. Que você sabe que pode doar mais, que pode buscar mais, que pode querer mais. Mas nem por isso o Espírito Santo deixou de estar selado em você, irmão. Como diz a Bíblia, aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Como diz a Bíblia, aquele que está em você é maior que aquele que está no mundo. Como diz a Bíblia, aqueles que têm o Espírito de Cristo são de Cristo. E eu e você precisamos entender isso, para tomar posse disso. Quando eu digo tomar posse, é entender que se você crê em Jesus de verdade, você é selado. E a partir desse momento você tem que buscar a sua santificação, todos os dias. O texto vai dizer, na sequência, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o quê? A garantia da nossa herança. O que nos garante entrar no céu. O que nos garante ter acesso a Deus. O que nos garante ter paz com Deus. O que nos garante ser ressuscitados naquele último dia. Ter o nosso corpo glorificado. O que vai nos garantir tudo isso é o Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. Quando eu falo selo do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo é um selo. É que o Espírito Santo é uma marca de Deus. É a marca de Deus nos seus filhos adotados. Porque filho de verdade só tem um, que é o próprio Deus, o próprio Jesus. Nós somos filhos adotados. E glória a Deus por isso. O qual é a garantia da nossa herança. A palavra garantia aqui quer dizer certeza. A palavra garantia quer dizer, é a certeza, confirmação da nossa herança. Eu e você, irmãos, precisamos ter convicção, precisamos ter certeza. Nós precisamos ter a afirmação no nosso coração de que nós temos uma herança. De que nós temos algo para nós, preparados por Deus, comprado por Cristo, como penhor. Resgate, nós somos resgatados por Cristo. E esse Espírito Ele nos deu para nos garantir essa herança. O qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida. Perceba o termo que ele usa, um termo jurídico, né? O apóstolo Paulo gosta muito de utilizar esses termos em suas cartas. Até a redenção da possessão adquirida. E eu acho que todos aqui sabem como funciona uma questão, a questão da herança, a questão de ter uma posse e você, em um certo momento, buscar, ter aquela posse de forma definitiva, buscar aquilo que já é seu. É nesse sentido que ele está dizendo.
Ele vai buscar quem? A sua igreja. Aqueles que estão selados. Aqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que se converteram. Aqueles que vivem de forma piedosa. De forma a buscar a santificação todos os dias. Porque o Espírito Santo nos capacita a isso. O qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória, com a finalidade de glorificar o seu santo nome. Ele nos escolhe, Ele nos predestina, Ele nos santifica, Cristo morre por nós, derrama o seu sangue precioso por cada um de nós. A partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, nós nos convertemos, a fé salvífica é implantada no nosso coração, nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo da promessa é selado em nós. A partir desse momento nós temos uma vida de santificação, tendo dons extraordinários ou não, tendo uma vida pomposa de forma santificada ou uma vida tímida, simples, santificada, dá na mesma. O que nos garante a salvação é a posse, é o selo, é o Espírito. Vivendo com dons extraordinários ou dons que não são visíveis. O importante é estarmos selados. O importante é que quando Ele vier nos buscar na redenção e nos ter como herança, nos ter como algo para ser adquirido, nós estejamos com o Espírito Santo selados em nós. E nós sabemos que teremos. Nós sabemos que uma vez que cremos de forma verdadeira e o Espírito Santo nos transforma, nós teremos o Espírito Santo nas nossas vidas. Né? E João vai dizer, vós tendes a unção do Santo. Se referindo ao Espírito Santo. Não busque conhecimento, não busque outros espíritos. Não busque ensinamentos gnósticos, conhecimento, salvação por conhecimento, salvação pelo saber, porque vocês têm a unção do Espírito. Vocês têm o Espírito Santo. Não há necessidade disso. Não há necessidade de você tentar buscar uma salvação por obras. Você faz isso porque você tem o Espírito. Não há necessidade de você buscar uma salvação pelas suas forças. Se você está buscando uma salvação pelas suas forças, você não entendeu o Evangelho. Se você tem boas obras, e você sabe que essas boas obras é porque você tem o Espírito, porque Cristo morreu por você, você entendeu o Evangelho. Mas se você está buscando uma salvação, se você está buscando um Espírito Santo, se você está correndo atrás de uma salvação por força própria, você não entendeu o Evangelho ainda. Você está vivendo um cristianismo judaizante. Você está mais inserido dentro do judaísmo do que dentro da cristandade. Você teria que ser combatido como Gálatas, né? Como a carta aos Gálatas combate, como a carta aos Hebreus combate. Você está tentando buscar algo que não depende de você. Porque a escolha é de Deus. A salvação é de Deus. A redenção é de Deus. A justificação é de Deus. O selo do Espírito Santo é de Deus. Entenda isso, irmão. Entenda isso para que você glorifique a Deus. Porque é tudo para o louvor da glória dele. Não busque os méritos da salvação. Não coloque em você os méritos da salvação. Não coloque em você as obras da salvação. Dê graças a Deus. Como diz o verso 3, bendito é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. Bendito é Deus, bendito é o Cristo, por ter nos proporcionado isso. E diante disso nós temos algumas aplicações nas nossas vidas. Trazendo para nós. A gente sabe que foi escrito para uma igreja. Para uma igreja numa época específica, dentro de um contexto específico. Mas são verdades atemporais, são verdades que ultrapassam o tempo. São verdades que não vão se corromper. E a gente sabe que a primeira coisa que nós precisamos entender desses versos é que nós somos predestinados, como diz o verso 11, conforme aquele que fez todas as coisas, para o louvor da sua glória. Isso quebra, irmão, qualquer tipo de cooperação na nossa salvação. Isso quebra qualquer tipo de sinergismo.
qualquer tipo de pregação que coloque o homem como fazendo parte. A Bíblia não mostra para nós, para aquelas pessoas, para nós, para os nossos filhos, para quem vier, a Bíblia não vai mostrar eu e você dando palpite na salvação de Deus. A Bíblia não vai mostrar eu e você cooperando com Deus, não vai mostrar eu e você desfazendo os planos de Deus, frustrando os planos de Deus, simplesmente porque os planos dele já foram estabelecidos. E se você está dentro do plano dele, se você é uma pessoa convertida, glorifique a Deus por isso, porque é para o louvor da sua glória. É o que a Bíblia diz. O verso 2 vai dizer, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. E se vocês confiam também, glória a Deus por isso, porque Ele vos escolheu, Ele vos capacitou, Ele vos selou, para que vocês fossem filhos, herdeiros, tivessem uma herança. Tudo isso porque cremos em Cristo, e nós só cremos em Cristo porque há uma busca, um chamado, ao convencimento do pecado feito pelo Espírito Santo. Só Ele tem capacidade de nos convencer. Convencimento aqui é mostrar realmente, fazer com que nós abrimos nossos olhos e consigamos entender o quão pecadores nós somos. Como Paulo diz, né? Ó miserável homem que sou. Então, se eu e você entendemos isso, a gente tem que tirar qualquer tipo de entendimento da nossa cabeça, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de palavra que faça você concorrer com a salvação. Que faça você estar no mesmo patamar de Deus. Que faça Deus esperar uma resposta sua. Que faça Deus implorar para que você vá a Ele. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra aqueles que vão, é porque já foram escolhidos. Aqueles que vão, é porque já foram destinados previamente a ouvir. A terem o seu coração quebrantado. A terem os seus olhos abertos. O chamado é universal. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, não são todos que ouvem, né? Porque só vão vir a mim aqueles que o Pai me destes. A pregação que nós temos que fazer aqui, ela é universal. Mas só vão ouvir, só vão entender a sua salvação, só vão entender a sua pecaminosidade, só vão entender que precisa de um Salvador e vão aos pés de Cristo, aquele que Deus já escolheu. E que estão escritos no livro da vida, como diz Apocalipse. E que o próprio Cristo morreu para abrir o livro, para ler o nome dessas pessoas. E se você crê em Jesus Cristo, você é um dos que estão escritos no livro da vida. Você é um dos que serão parte da Canaã celestial, da Nova Jerusalém. Você é um dos que tem parte nessa herança que ele está pregando aqui. Você é um dos que vão viver ao lado do próprio Cristo, com um corpo incorruptível, com um corpo glorificado. Porque essa promessa do Espírito Santo ele já nos deu. Mas existe uma promessa, a última, a de sermos glorificados, a de termos um corpo incorruptível, livres do pecado. Sermos semelhantes a Ele. Essa é a nossa herança. Vivermos para sempre com Deus. É para isso que Deus nos escolhe. A gente precisa entender também, trazer para nossas aplicações que a gente só confia em Deus, ou a gente só crê em Deus quando a gente ouve a palavra da verdade. Palavra da mentira, meu irmão, não converte, não traz conversão. Evangelho falso não traz conversão. O evangelho genuíno é aquele que vai fazer o Espírito Santo selar você. O texto é claro em dizer, vocês creram porque ouviram a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a palavra de Cristo. Essa verdade aqui, ela pode estar conectada tanto ao evangelho como à própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus. E a palavra de Cristo é em sua totalidade. O evangelho mentiroso, ele não salva. A Bíblia sendo pregada de forma mentirosa não salva.
Textos fora de contextos não salvam. O que vai salvar é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. De forma exclusivista, irmão. É de forma exclusivista. Motivacional não salva, a gente sabe disso, né? A espiritualidade exacerbada não vai salvar. O que vai salvar é a palavra da verdade. É onde diz sim é sim, onde diz não é não. É viver de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que depois que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e creram nele, vocês foram selados. Aqui o termo está no passado. Assim como predestinou, assim como ele vos escolheu, assim como ele vos adotou, tudo no passado. Porque de forma espiritual isso já aconteceu. Assim como Jesus foi morto antes da fundação do mundo, mas foi conhecido no tempo. Assim como nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo e estamos sendo chamados no tempo. Aquela igreja, aquelas pessoas que creram, já foram selados. E se você crer, você foi selado. Se você crê em Cristo, você foi selado. E Ele vai selar todos aqueles ainda que hão de crer. Porque é uma promessa. Espírito Santo da promessa santa, como está no mais original. Aquele Espírito Santo daquela promessa santa. É uma promessa. A gente sabe que a promessa de Deus é algo certeza, né? A promessa de Deus não é algo que a gente duvide. Ele não é homem para que minta. E se você crê, você é uma pessoa selada. Entenda isso. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Outra aplicação é que o Espírito Santo não é algo que entra e sai do ser humano. Quando você peca, você está sem o Espírito Santo. Quando você ora para o Espírito Santo voltar, o Espírito Santo entra de novo. Não, irmãos. O Espírito Santo é algo dado. É algo que habita. É algo que mora. O Espírito Santo de forma figurativa, é o templo. É aquele templo ou aquele tabernáculo que vivia com o povo, no meio do povo. Ele habita no meio do povo. Que hoje somos nós, o templo do Espírito Santo. Entenda de uma vez por todas. E entenda que o selo não depende dos dons. Os dons são consequências do selo. Mas existem diversos dons. E você não pode estar obrigando todo cristão a ter o mesmo dom. Ou você não pode estar condicionando todo cristão a ter o mesmo dom. Para dizer que aquele cristão tem ou não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é dado a quem crê. E se uma criança de 10, de 11, de 12 crê, tem o Espírito Santo. Se um idoso de 90 anos crê, tem o Espírito Santo. Se você crê, tem o Espírito Santo. Se você manifesta os dons espirituais na sua vida de forma visível, pregação da palavra, né, caridade, você tem o Espírito. Se você mostra de forma invisível, com ensino, com sabedoria, você tem o Espírito. Os dons não estão conectados com a selagem. Pelo contrário, só tem dons porque tem o Espírito. Nós precisamos ter esse entendimento. E por último, e não menos importante, esse dom, esse selo, ele nos traz uma garantia. É uma garantia de salvação. É algo que está lá para todo aquele que crê. É algo que está lá aguardando os filhos em adoção que foram selados. Você tem essa garantia. Viva sabendo disso. E viva sabendo disso, aplicando essa salvação na sua vida. Não se esqueça do verso 4. Nós somos escolhidos para sermos santos. Santidade é consequência, é resultado da nossa escolha. E todo aquele que tem frutos do Espírito, todo aquele que tem obras do Espírito é porque foi selado. Então você tem que dar obras. Você tem que produzir boas obras. Você tem que produzir frutos. Porque o Espírito Santo ele não ele não deixa de operar na sua vida. Como Cristo diz, aquela árvore que não dá bons frutos, ela é cortada. Como o próprio Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Se você faz é porque você está conectado com Ele. Se você não faz é porque você nunca esteve conectado com Ele. Porque o Espírito Santo não erra. Ele é a garantia. E se Ele te sela,
Se Ele te sela, Ele vai te garantir a ter essa herança até o dia de Cristo Jesus, é o que está dizendo aqui o verso. Qual é a garantia da nossa herança até a redenção? Até a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, 3 verdades simples para a gente finalizar. 3 verdades simples que a gente pode tirar desse texto. Comece a entender que o Espírito habita em você. Entenda. E o Espírito habita em você e não depende se você está no dia ruim ou no dia bom. O Espírito habita em você. Entenda que nada do que você fizer vai fazer o Espírito Santo sair de você. Porque ele é uma garantia. E entenda que se ele está em você, você não vai descaminhar. Você não vai apostatar da fé. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, você precisa ter a consciência de que você é um salvo em Cristo Jesus. E você precisa ter a consciência de que precisa se santificar, porque é isso que mostra o Espírito Santo em você para as outras pessoas e para o teu próprio espírito. O teu espírito testifica que somos filhos de Deus, ao Espírito de Deus. Como? Produzindo aquilo que o Espírito Santo faz ou nos capacita a fazer em nossas vidas. Então entenda, irmãos, o selo de Deus, a marca de Deus, o selo que vai nos levar para o céu é o Espírito Santo. É o que age nos nossos dias. Deus já fez a parte dele. Cristo já fez a parte dele. No tempo, na eternidade. Mantém fazendo, mantém. Mas no tempo, na eternidade, ele já fez. Já criou. Ele mantém, mas ele já criou. Já enviou seu Filho. Cristo já veio no tempo, já morreu. Agora quem atua é o Espírito. Quem atua na terra, quem atua nos homens é o Espírito Santo. É o outro Consolador. Cristo agora está fazendo a parte, intercedendo, mediando. Está à direita de Deus Pai e virá buscar a todos aqueles que estão selados em Cristo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E que nós possamos ser um dos selados, evidenciando o Espírito Santo em nossas vidas através de uma vida santificada, através de uma vida de boas obras, fugindo do pecado. E não trazendo essa garantia como algo a se sentar e não fazer nada. Porque só o fato de você pegar essa garantia de possessão, essa garantia de que existe um Espírito em você, essa segurança que Deus nos dá através da salvação, para viver uma vida sem santidade, isso já mostra que o Espírito Santo não habita em você. Porque o Espírito Santo, ele trabalhou ontem, ele trabalhou hoje, ele continuará a trabalhar até, como diz o texto, até a redenção da possessão adquirida. Amém? Que Deus possa abrir o nosso coração, nossa mente, nos fazer entender que o Espírito Santo atuando nas nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte nos santificando, mas tendo a plena confiança de que nós somos salvos, de que nós somos escolhidos e de que nós somos santificados e justificados em Cristo, porque temos um Espírito Santo que nos garante essa possessão futura e nos garante uma herança vindoura, que é o próprio Cristo, que é a própria salvação, que é a própria glorificação, que é o próprio céu, né, que vai trazer bênçãos para nossas vidas e nós vamos viver eternamente com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração para internalizar essa palavra, que a gente possa entender de uma vez por todo o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Não caiamos nos erros que há hoje em dia sobre o Espírito Santo, sobre dons, sobre quem é, sobre o que ele faz, sabendo que ele é algo de Deus dentro de nós, nos garantindo uma herança futura e que sem ele a gente não tem segurança de salvação, mas com ele não tem como nós termos medo ou de Satanás ou dos nossos próprios erros, porque nós sabemos que vamos lutar e ter capacidade todos os dias para vencer o mal. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Então vamos louvar o Senhor.
nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar a tua presença. Só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Louvado é o nosso Senhor. A obra redentora que o Senhor opera em nossas vidas é maravilhosa, é magnífica. De maneira muito profunda, os pastores hoje trouxeram, dando ênfase no selo do Espírito Santo em nossas vidas, mas a obra que o Senhor opera em nós, com Deus Pai Todo-Poderoso, nos amando, nos escolhendo, nos chamando, Cristo Jesus nos redimindo dos nossos pecados, justificando,
o Espírito Santo, trazendo o selo da promessa, autenticando. Nos tempos antigos, os reis, os monarcas, eles tinham um anel chamado anel real, aonde imprimiam aquele anel selo, significava que aquilo ali era propriedade dele. E o próprio Deus, através do Espírito Santo dentro de nós, nos selou para a honra e glória do seu nome, para o louvor da sua glória. Que nós possamos caminhar de fé em fé, prosseguir na nossa vida cristã, com essa certeza de que somos propriedade exclusiva desse Deus que é tão maravilhoso. Nós estamos encerrando, mas antes de encerrar, lembrar a todos que estão ouvindo aí pela internet, aos irmãos, que todo domingo estamos aqui na igreja para glorificar o nome do Senhor, a partir das 18 horas. O endereço é muito fácil, é muito simples, o ponto de referência é o centro de imagem do Gama, a igreja fica ao lado, a igreja, o caminho, quadra 10, lote 15, setor oeste, serão todos bem-vindos. E às quintas-feiras, a partir das 20 horas, estudo do livro do Evangelho conforme o relato de Mateus, estudos profundos, estudo aberto, onde a gente tem oportunidade de participar, de tirar dúvidas e de aprender mais da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto orando a Deus, agradecendo, colocando nas suas mãos as nossas vidas, entregando ao seu cuidado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos o teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos como igreja, como corpo, para glorificar o teu santo nome, para ouvir a tua voz, para aprender da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos pastores dessa igreja, que tem sido bênção na vida de cada um de nós, trazendo de forma profunda, trazendo de forma clara os princípios estabelecidos na tua palavra. Nós glorificamos por isso e te agradecemos. Nós te pedimos, ó Deus, uma semana abençoada, colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos pensamentos, que sejam para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, cada família, abençoa cada vida, e que nós possamos, ó Deus, caminhar nos teus caminhos, andar conforme a tua vontade, o teu querer, e que seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe.